Mas agora, aperta o cinto. Vai começar meio confuso. A gente vai voltar depois na confusão para desconfundir. Vem que a história é boa. Vou passar por isso daqui sem nenhuma explicação, porque a gente vai voltar nessa thread. Dias atrás, ainda em 2023, um amigo meu mandou essa thread. Tá todo em inglês, aqui tá na tradução do Google. O cara fala assim algumas palavras que no primeiro momento chamaram a atenção, mas eu fiquei meio assim. E aí, o timing dessas postagens também é bem interessante. Ele fala assim, ó. Decrescimento significa, né, destruir, né, passar fome, ficar congelado no escuro. As empresas de ativos naturais, NACs, são a maior e pior ferramenta que já utilizaram para criá-lo. O decrescimento, que é a abreviação de Degrowth Communism, erige um modelo econômico de decrescimento distributista centrado no bem-estar e na comunidade ou na riqueza corporativa, que é controlada centralmente e de propriedade comum através de um Estado corporativista como um procurador. Até agora, o ESG tem sido a ferramenta mais forte do decrescimento, levando o Ocidente a se autodestruir economicamente, energeticamente, e está apenas a começar. As empresas de ativos naturais tornam-se realidade os sonhos mais úmidos dos comunistas do decrescimento, embora quase com uma ressalva. A versão resumida das empresas de ativos naturais é que convertem ativos naturais em uma espécie de capital econômico falso, possivelmente no valor de 500 bilhões de dólares, não, 5 bilhões de dólares, né? 5 trilhões. As empresas deterão os direitos sobre ativos naturais, o seu acesso dependerá totalmente dos seus poderes de monopólio conspiratório. Aí tem um texto, a gente volta lá na frente, e entre esses ativos que essas empresas verdes poderão, né, se utilizar, tá o sequestro de carbono. Ao privatizarem o acesso aos recursos naturais, podem restringir o acesso, bloquear o acesso, exigir comportamentos específicos para obter acesso, etc. É uma forma incrível de instalarem um sistema tirânico sem paralelo, ao mesmo tempo que se tornam insodavelmente ricos. Os oligarcas que acabam por possuir e gerir esses recursos aos mais altos níveis podem então aplicar o distributismo do decrescimento tão duramente quanto quiserem para tentar parar as mudanças do clima, o que quer que seja, ou apenas para escravizar as pessoas, ou você sabe livrar-se delas. Você dobrará o joelho para ter acesso. Como a NISI deixa claro, esta ideia é apenas uma extensão do esquema ESG, mas na verdade vai até a Lua e muito mais além. Tudo deve ser feito em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, claro, pelo menos até 2030, e aí que entra a parte do comunismo. É claro que privatizar tudo e permitir que um punhado de empresas aprovadas funcionem em aliança com o Estado não soa como comunismo. Mas isso é porque não soa como o velho comunismo. O novo comunismo executa uma versão do modelo que vemos hoje no País Vermelho, lá na Ásia. O modelo comuna, iniciado por Deng Xiaoping, não é hostil às corporações. É hostil apenas às empresas que não seguem a linha do partido. Utiliza corporações e riqueza para alavancar o partido. O modelo do capitalismo de partes interessadas aqui funciona exatamente da mesma maneira. Capitalismo de partes interessadas, a tradução, né, que está traduzido, é capitalismo de stakeholders. Criação aí da turma da BlackRock. Não vou ler esse último tweet. Sem nenhuma explicação, o cara está falando sobre decrescimento, está falando sobre empresas que gerem ativos verdes, ativos naturais. Ele sai falando que essas empresas, em determinados momentos, podem, né, ter nas suas mãos o poder de falar você é do bem, você é do mal, e fala sobre a relação, né, que está acontecendo das coisas desse comunismo, onde essas empresas atuam em conluio com um Estado que eu acho que está contra a população. E ele vai falando. Uma tradição meio confusa, assim, ele vai colocando aqui algumas coisas, aquele assunto que a gente comenta, né? Mas por que eu comecei por aqui? Porque eu comecei por aqui. A gente vai voltar nessa thread. A gente vai voltar. A gente vai voltar nela. A gente vai voltar nela e ela vai fazer muito mais sentido. Pois bem, dias atrás, fizemos um dossiê competitividade. Falamos sobre algumas coisas. Falamos sobre o Helder Barbalho. E, por mais que vai juntando as coisas, etc, tudo mais, eu ainda não tinha encerrado o Atlas de dezembro. Eu não tinha encerrado o Atlas de dezembro.
Eu encerrei ontem à noite. Encerrado assim, a primeira parte, né? Separar os slides, separar por tema, tudo bonitinho, etc. Calma, nem começou a escrever ainda. Eu terminei de escrever, eu terminei de revisar o último texto que mandaram nas últimas horas de novembro. Dia 15 está no ar. E fazer o Atlas vem sendo uma experiência muito boa. Porque tem coisas que vão acontecendo que no primeiro momento elas passam desapercebidas. Só que até explicando para vocês um pouco o que eu faço. Quando eu termino, hoje em dia, com um pouco mais de experiência, né? Eu já termino de gravar. Eu tenho um slide mãe. Terminei de gravar o vídeo hoje. Aí eu vejo, hoje eu falei sobre Choquei. Então, pego os slides do Choquei, copio, jogo na parte, sei lá, regulação das redes. Tudo ligado à regulação das redes, a internet tá lá. Porque depois eu sei que eu vou naquela pastinha, tá tudo no mesmo tema. Aí depois eu separo por subtema. Eu falo, pô, olha como essas coisas se encaixam aqui, se encaixam. E vai indo. Pega economia, pô, economia tá falando de reforma tributária, tá falando de PIB, IPCA subindo, aí eu pego todas as notícias e jogo numa parte, ó, economia, tudo economia. Depois eu vou separando em subtemas e vai ficando mais fácil. E aí tem sempre lá uma pastinha que é relações internacionais, SG, diplomacia, coisa ligada à agenda internacional, tudo ligado a isso, agenda verde, eu jogo lá. Eu vou jogando, vou jogando, vou jogando. E eu terminei de organizar. Aí eu tava conversando comigo no meu telefone, aí eu me deparei com a notícia. Eu falei, não é possível isso! Não é possível isso! E aí eu lembrei dessa thread, porque foi o mesmo amigo que mandou essa thread. Foi o mesmo amigo, eu falei, não, velho, não. Vocês vão entender. Vocês vão entender com o organograma. Eu duvido você não levantar da cadeira e falar, e xingar. Hoje você vai xingar um palavrão. Mas vem comigo. Não é difícil de entender. Vamos ver. Só de dezembro. Dia 6 de dezembro. Sai essa nota. Na COP28, governador do Pará faz apelo sobre projeto do mercado de carbono. Helder Barbalho está muito preocupado com o mercado de carbono. Mercado de carbono. Ele quer o mercado de carbono a todo custo. Tem que ter. Tem que ter o mercado de carbono. Aí, dias depois, e a lei, né, que regulamenta o mercado de carbono no Brasil foi aprovada na Câmara no final do ano passado, dia 21. Aí, dia 18, estava lá a discussão, agenda verde. Relator de mercado de carbono cede a governadores e projeto pode ser votado. Machado assentiu que os estados possam vender créditos de carbono produzidos na totalidade das áreas preservadas em seus territórios. Você preserva a terra no seu território, você pode vender o seu crédito de carbono. Esse trecho tinha resistência dos governadores. Quem estava aí batendo na tecla era o Helder Barbalho. Não pode. Não, pelo amor de Deus, não pode. Tem que permitir que a gente venda. Aí, olha qual era o último parágrafo dessa nota. Eles estavam interessados em uma medida que permitisse aos estados obterem lucros com a preservação também de áreas privadas. O Helder Barbalho estava preocupado em conseguir um lucrinho com a preservação de áreas privadas. Aí, no mesmo dia 18, o Pará do Helder Barbalho é notícia na Folha de São Paulo. Pará vai conceder área ameaçada da Amazônia para recuperação pela iniciativa privada. O que é que a iniciativa privada tinha que fazer? Reflorestar. E aí, em troca, a empresa que refloresta a área poderá explorar o local comercialmente e a principal fonte de receita é o mercado de carbono. O governo aí calcula que a região pode render 81 milhões no período de 40 anos de concessão, etc. e tudo mais. Beleza. A empresa poderá explorar também outras atividades, biodiversidade, turismo, papapá. O projeto havia sido apresentado no começo do mês pelo governador durante a COP28, né? O Helder Barbalho aí falando sobre essa questão. Preservar esta linda unidade de recuperação. Aí, voltando um pouco no tempo, em julho, a gente comentou isso aqui também no dossiê, mas agora tem a notícia extra, lá no final, que tudo vai fazer sentido. O Estadão falava o seguinte: como grandes empresas estão transformando o reflorestamento em um negócio promissor. E aí você começa a lembrar da thread. Aquela thread tá falando de empresas verdes, né? De controlar os ativos naturais, né? Como sequestro de carbono, que é os créditos de carbono. Você fala,
Aí essa falava o seguinte, ó. Perspectivas com o mercado de crédito de carbono e outras fontes de receita ajudam a explicar por que nomes como a Votorantim, a BTG, o Armínio Fraga, família Moreira Salles, Klabin investem na recuperação florestal. Será que é porque essa turma tá preocupada com a Mãe Gaia? Será? Eu acho que não, né? Mas vai entender. Aí, um dia depois da nota que o Pará concedeu para a iniciativa privada, lá, não, refloresta aí, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Saiu uma entrevista aí com Armínio Fraga no Valor Econômico. Poluidor quer comprar carbono barato, diz Armínio Fraga. O aproveitamento das oportunidades que o Brasil tem à sua frente com esforço para descarbonizar a economia global dependerá da criação de um mercado bem regulado para a negociação de créditos de carbono e sua integração com o mundo. Pensa o seguinte, de que adianta você ter um monte de crédito de carbono se ninguém compra? Se você cria e se não tem nenhum mercado. Agora, se o governo, o Lula, né, e sua turma, cria não só o mercado de carbono, mas obriga que as empresas comprem o carbono, aí é muito bom ter crédito de carbono para vender, né? São obrigadas a comprar, né? E aí? E aí quem não compra? Aí quem não compra é multado. Aí é ruim, né? E se tiver escassez? Se a oferta for baixa, a demanda for muita, o valor do crédito de carbono vai aumentar, né? Porque o crédito de carbono começa a passar a ser uma permissão, uma licença. Você não pode trabalhar mais. Você pode trabalhar. Você não tem carbono para compensar a sua atividade. Pare. Desliga a sua empresa. Eu não lhe dou a permissão. Então, você vê, por exemplo, o alvará. O crédito de carbono vai começar a funcionar como um alvará. Você não pode mais funcionar. Eu não vou lhe vender. Não gosto de você. Eu vou. Você é de direita. Você está muito distante do Brasil? Mas calma. É um gabinete muito pior, eu falei pra vocês. Falta alguém. Falta um dedo. Um dedo que está sumido vai aparecer. Aí falava, né? Sócio de uma empresa que atualmente investe em 2 projetos de reflorestamento. Ah, Armínio Fraga, reflorestamento. Ele se tornou um observador atento das tentativas de reorganizar a economia mundial para enfrentar a crise climática e teme que a influência de indústrias poluidoras prejudique o desenho do marco regulatório em discussão no Brasil. Abre aspas. Não tenho dúvida de que existe um lobby forte dos poluidores para comprar um carbono baratinho aqui no Brasil para poderem continuar poluindo. Ele quer vender um carbono caro, né? Ah, descarado. É um descarado. É necessário que todo mundo tenha, com todo, capture o carbono da forma mais eficiente possível. E o Brasil tem potencial para ganhar muito com isso. Olha o capturar do carbono, o que aquela thread em inglês estava falando, né, das NACs. O senhor está defendendo subsídios? Olha só. Armínio Fraga, você está defendendo subsídio, né, que o governo dê uma facilidade para atividades que capturem o carbono? Aquela thread falava sobre relação, né? Estado, empresas, controle, calma. Estou falando como economista, não como investidor. A externalidade positiva dessas atividades de restauração, de restauro, os benefícios que proporcionam é gigantesca e justificaria subsídio, seria como um imposto negativo. O modelo ideal seria aquele em que o subsídio seria pago pelos poluidores para quem capturasse o carbono. Isso representaria uma transferência de renda, mas realmente acredito que seria melhor para a economia, inclusive para os mais pobres que tendem a sofrer mais com aquecimento. Ah, meu Fraga. Aí é que agora a coisa fica demais. E eu vou juntar tudo numa imagem. O organograma mais bonitinho que eu já fiz. Aí você pode levantar da mesa e xingar. BNDES. Foi essa notícia que faltava, que eu só vi ontem, nas últimas horas. BNDES oferecerá 450 milhões do Fundo Amazônia para quê? Para reflorestamento. Reflorestamento. É o que o Armínio Fraga está investindo. E todos os picanheiros desse país, toda a nata da elite liberal brasileira, que está aí desde a República, né? A turma da bucha, inclusive. E o pior, não é 450, é 1 bilhão. O BNDES abriu um novo editorial para o reflorestamento da Amazônia, considerado um anúncio histórico
pelo Aloysio Mercadante, o programa dá início ao arco de reflorestamento, que inicia com 450 milhões do Fundo Amazônia, destinados a projeto de restauro da floresta, e mais 550 milhões de reais do Fundo Clima, esse com juros, sabe de quanto? 1% ao ano! Quanto é que tu paga de juros aí no financiamento do teu carro e na tua casa? Tu queria um jurozinho de 1%? Meu irmão, rapaz, gente, é inflação negativa. É inflação, gente, a inflação é negativa. Assim, você pega, olha só, se você pegar esse dinheiro, botar no banco, só na Selic, cara, a Selic tá quanto? 1%. Rapaz, mas fica pior. Os 450 milhões do Fundo Amazônia não precisam de reembolso. É dado. Eu vou te dar 450 milhões para tu reflorestar. Não precisa me dar nada. E podem ser tocados por prefeituras, associações de agricultura familiar, movimentos sociais, disse o presidente do Banco de Desenvolvimento. E as notas, inclusive, falava, né? Recursos não reembolsáveis para movimentos sociais, para o MST, ONGs, né? Também, quem sabe, né? Explica o Mercadante. Aí eu fiz esse lindo organograma que agora tudo vai se conectar. Você tem um governo do amor, um governo genérico. Não é o governo Bolsonaro. Qual que é o governo? Você, estadual, municipal, você tem um governo do amor, muito, muito amoroso. E esse governo do amor, ele controla terras. Ele controla as terras da União. E aí tem a floresta da picanha. Várias árvores com picanha, sabe? Picanha pra todos. Só picanha, só picanha, só picanha, só picanha. Só tem picanha. Aí o governo do amor segue a seta. Ele resolve conceder as terras, nas terras públicas, pra alguém cuidar. Tipo o que aconteceu no estado do Pará. Aí vem empresa privada. Eu vou tomar conta da terra. Eu vou tomar conta. Só que você tem que reflorestar, né? A floresta, você tem que plantar as picanhas. Os pés de boi. Vamos botar aqui um pé de boi. Um Nelore, um Angus, um aguilzão bonito. E tem um custo. Existe um custo para reflorestar. Mas não se preocupe. Não tem dinheiro? Não se preocupe se você não tem dinheiro. Você tem o fundo de 450 bilhões não reembolsável do BNDES. Também nem pagar mais. É dado. E você tem um fundo de 550 bilhões a 1%. Também tá de boa. Então você tem um empréstimo do amor. A empresa privada ganha do governo do amor a terra, a floresta da picanha, que ela deveria ter um custo, mas ela não tem, porque ela usa o fundo do amor. E aí a floresta do amor, que a empresa privada não botou R$1, é lindo, é o reflorestamento com dinheiro do BNDES. A floresta da picanha produz riquezas, muita picanha e também crédito de carbono, exploração da biodiversidade. E aí, isso vem para a empresa. Mas ela vai fazer o quê com carbono? Ela vai fazer o quê? Ela vai vender. Mas vai vender como? No mercado de carbono. Que ainda é uma nuvem, é um sonho. Ainda é um sonho. E por isso que a gente precisa tanto no Brasil de um mercado de carbono, gente. E precisamos de obrigação, porque não dá pra gente, né, ajudar os nossos empresários, os nossos grandes campeões nacionais, os nossos liberais, se a gente não tiver o mercado de carbono. Vocês estão entendendo o que está acontecendo nesse país? E que isso daqui, no final do dia, vai ser utilizado para controlar a sua vida. Aí eu botei assim, ó, começa com SG, aí vai crescendo em 2030, aí entra o compliance, porque isso aqui tudo compliance. As auditorias, né, para mostrar que o dinheiro está sendo bem gasto, né, toda essa bancada de juristas sensacionais, tipo a KPMG, a coisa lá que fez, né, as auditorias das americanas. Eita, as auditorias boas, meu Deus! Aí, você vem, essa agenda, né, concessão de floresta, não sei, rapaz, teve um governo aí também do amor, que tem agora um projeto que eles falam, não, mantém a floresta em pé, floresta em pé, floresta em pé. Tem uma parceria com a USAID, né? Governo americano. Floresta em pé. Não, vamos aqui reflorestar. E aí vai subindo, até chegar no mercado de carbono. Mas piora.
que depois dessa treta tem mais coisa. Esse vídeo vai ficar meio longo. Mas o próximo dá pra acelerar. Aí você já tá. Eu sei que você já tá meio puta, você não acredita, velho. Você não acredita, quer dizer que a empresa não vai gastar R$ 1 do bolso dela se ela der sorte de conseguir, quem sabe, né? Que seja uma ONG. Não, se ela não for ONG, tá ali, tem 1%. Ela pega 1% do mercado, bota as florestas, ganha o mercado. Enfim, isso é Brasil. Brasil, campeão nacional, o amor voltou. Aí a gente volta. O que é que a turma tá falando? Não, a gente tem que reduzir as emissões. Reduzir, decrescer. Decrescer as emissões de carbono. Né? Antigamente era reduzir a poluição. E eu acho que no passado, quando toda essa agenda verde surgiu, ela começa com aquela provocação de um relatório chamado Os Limites do Crescimento. Então, você tinha, o crescimento é um problema, então a solução é o decrescimento. Eu falei, começa a fazer um certo sentido. Aí vamos olhar essa thread de novo, agora à luz do amor e da floresta da picanha. Decrescimento significa, né? Se dá muito mal. As empresas de ativos naturais, né? Crédito de carbono, biodiversidade, são a maior e pior ferramenta que já utilizaram para criá-lo. O decrescimento, a abreviação de decrescimento comunista, que erige um modelo econômico de decrescimento distributista centrado no bem-estar e na comunidade, ou na riqueza cooperativa. É o bem-estar, gente. É o meio ambiente. É o planeta no esquema. O Armínio Fraga falou, senão o pobre é que vai sofrer, né? O pobre é o que mais sofre com aquecimento, é o bem-estar. E esse bem-estar é controlado centralmente e de propriedade comum através de um Estado corporativista como procurador, que tem a procuração para ajudar na hora do manejo. Não, toma em conta dessa terra, toma aqui o dedo bem. Tá sem dinheiro para investir? Temos uma linha de crédito só para reflorestar. Até agora, o ESG tem sido a ferramenta mais forte do decrescimento, levando o Ocidente a se destruir economicamente e energeticamente, está apenas a começar. As empresas de ativos naturais tornam realidade os sonhos mais úmidos dos comunistas do decrescimento, embora quase como uma ressalva. A versão resumida dessas empresas de ativos naturais que gerenciam, né, é que convertem ativos naturais, árvores, numa espécie de capital econômico falso, crédito de carbono, possivelmente no valor de 5 trilhões de dólares. As empresas deterão os direitos sobre os ativos, sobre as árvores, reflorestaram. O seu sucesso dependerá totalmente dos seus poderes de monopólio. O Brasil é a sociedade dos oligopólios. E aí, um desses ativos que ele falava, a captura do carbono, o sequestro do carbono. Logo depois vem a biodiversidade, né? E água limpa. Ao privatizarem o acesso aos recursos naturais, podem restringir o acesso, bloquear o acesso, exigir comportamentos específicos para obter acesso. Ó, irmão, eu só vou te vender crédito de carbono se a tua empresa tiver o dia da diversidade. Eu só vou te dar se tiver isso, se tiver a campanha de marketing disso, se tiver o compliance do amor, que é aquele conjunto de regras que separa os bonzinhos dos vilões. É uma forma incrível de instalar um sistema tirânico, sem paralelo histórico, ao mesmo tempo que se tornam insondavelmente ricos. Os oligarcas que acabam por possuir e gerir esses recursos aos mais altos níveis podem então aplicar o distributismo do decrescimento tão duramente quanto quiserem para tentar parar as mudanças do clima que quiserem. Não, peraí, pô, a gente... Não, vamos aumentar aqui os limites, né? Vamos reduzir os limites. Você pode emitir 10 toneladas de carbono por ano? Não, tem que mudar, agora é só 5? Meu Deus, eu vou ter que parar minha empresa. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Você dobrará de joelho para ter acesso ao crédito de carbono das florestas, né, sob a administração privadas, que às vezes pode ter sido, né, feitas com dinheiro dado de graça. É sensacional isso, velho. Ganhar uma floresta com dinheiro do BNDES. E como a NSC deixar claro, a STD é apenas a extensão do esquema ESG, que na verdade vai até a Lua, né, tem tudo a ver com os ODS, Agenda 2030 da ONU. É claro que privatizar tudo e permitir que um punhado de empresas aprovadas funcionem com aliança com o Estado. Você vê que os estados, né, da Amazônia estavam muito preocupados em poder, né, vender, lucrar em cima dessas empresas. Como as coisas vão se encaixando, né? Não só como o velho comunismo, mas como o comunismo que fazem hoje, né? O modelo do Deng Xiaoping não é hostil às corporações.
É hostil apenas às empresas que não seguem a linha do partido. Vamos olhar para o Brasil? Será que a Havan do Luciano Hang é tratada da mesma forma que a Magazine Luiza? O governo atual tem até um conselhão, né? Tem até um conselhão, né? Utiliza corporações e riqueza para alavancar o partido. Eita, é mesmo? Será que as empresas do Conselhão tem alguém que doou muito pro governo Lula? É impressão minha ou o Rubens Ometo tá no Conselhão? E é o maior doador do Lula? Deve ser só impressão minha. O modelo do capitalismo de stakeholder, né, que é o da BlackRock, é quem funciona exatamente da mesma maneira. E aí ele vai falando na thread e ele termina com um tweet falando o seguinte, ó. Com empresas reais, você pode potencialmente processar por violações do dever fiduciário sob a contabilidade padrão, se as empresas buscarem intencionalmente lucros mais baixos. Mas isso muda com a contabilidade ecológica, porque o desempenho do valor ecológico sustentável contará. Imagina você no Brasil, que já tem várias empresas que são de capital aberto. Vem uma BlackRock da vida, sai comprando 5, 10%, começa a meter um monte de gente no conselho das empresas. Aí a BlackRock fala, peraí, essa empresa vale X. Eu tenho 2X. Ah, mas não quero pagar... Não, ela fala assim, ó, a empresa vale 2X, mas eu só tenho X. E se a gente quebrar essa empresa? A gente quebra e compra por X. E depois a gente muda a lei. A gente muda as regras. Mas vai quebrar como a empresa? Ah, fala aí que a gente vai salvar a Mangaia. Não, pô. Mas não dá pra fazer isso hoje. Hoje ainda não. Mas vamos mudar. Porque agora o compliance é do amor. Agora o importante é salvar a Mangaia. E as empresas vão ter que salvar a Mangaia. Não, não é que a empresa não tá dando lucro. É porque a gente tá salvando o planeta. E aí você não consegue acionar, você não consegue tirar alguém do conselho, né? E aí a empresa que valia 2x, passa a valer X. Aí a BlackRock só tinha X, vai lá e compra. Olha que lindo, você quebrou a empresa. Você não pode responsabilizar os conselhos, não pode nada. Os acionistas minoritários estão naquele lugar. E você tem, né? O resto que ainda sobra do Brasil na mão de cada vez menos pessoas. Eu acho que você tá conseguindo entender como isso pode impactar a sua vida, né? Eu acho que já entendeu. Só que tem mais. Só para relembrar, né? Os limites do crescimento. Sabia que eu já tinha visto essa história em algum lugar. Sabia que eu já tinha visto. É o relatório lá, né? Na turma do Clube de Roma. Mas vamos que tem mais. Vamos que tem mais. Vamos que tem mais. Por que eu botei BNDES de novo? Por quê? Eu vou ler de novo? Não, não vou ler. Não vou ler. Mas olha que coisa interessante, né? BNDES. Quando a Aloysio Mercadante assumiu, ele assumiu com discurso verde. Isso está registrado no Atlas de fevereiro. Você abre lá, tem um capítulo chamado Petismo Verde. Tá, inclusive, o discurso do Mercadante quando toma posse do BNDES. Olha que interessante. No mês de novembro, eu acabei fazendo uma pesquisa sobre Ricardo Mastrotti, e acabei me encontrando, né, com uma página do BNDES que tem agenda. Eu também tinha pensado sobre o Open Society Foundation, né, lá do Soros. Aqui é só aquelas coincidências. Mas como o Brasil é o país das coincidências, a gente fica meio assim, né? E aí você via que na agenda do BNDES tiveram, né, inúmeros encontros de pessoas da Open Society Foundation com peça-chave do alto escalão BNDES, como, por exemplo, a senhora Natália Dias, que é diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis. O BNDES aí, que está com essas duas linhas lindas, uma de 450 bi não reembolsáveis do Fundo Amazônia, e outra do Fundo do Clima de 150 milhões, de 1% ao ano. Então, finança sustentável, né? Aí tava lá, né? Fundação Itaú, Open Society, Tid Setúbal, né? Que também é da turma Itaú, Instituto Moreira Salles. Tá todo mundo lá batendo papo. Massa! Foram falar o quê? Eu não sei. Não sei o que eles foram conversar. Aí outro dia tava lá, ó, o Mercadante, junto com a Nabil Moura Kadri, que ela é da área de meio ambiente. Aí eles tiveram uma reunião, onde estavam juntos com o Open Society, que tava o Mark Malloch-Brau, que é o chefão mundial, e o Pedro Abramovay, que agora é um vice-presidente nacional, né? Tava na equipe de transição do Lula. Aí no dia 22 estava de novo lá no Mercadante, agora com a senhora Natália, mais uma vez com Ford Foundation, Nação Vale, Moreira Salles, Open Society, papapá, pipipi, você fica meio assim, né? Pedro Abramovay. Aí outro dia, tá de novo, Mercadante, com Open Society, né? Só a turma linda e maravilhosa. Aí eu lembrei umas coisas. Este ano,
de 2023, né? Esse ano também vai ter. Teve o Fórum Econômico, né? Vai ter agora em janeiro. Ano passado teve. No Fórum Econômico ano passado, o Lula não foi. Mandou o Haddad e a Marina. O Haddad tava com o Mark Malloch Brau, o chefão, e o filho do Soros. A Marina só bateu foto com o filho do Soros. Aí eu fiquei lembrando uma coisa que eu achei engraçada, velho. Olha como as coisas se conectam. O Mark Malloch Brau, que hoje é o número 1 da Open Society, ele veio no Brasil em maio. Esteve no Brasil em maio. Nova fase de ativismo fará surgir lideranças globais. Olha o subtítulo. O presidente global da Open Society deve anunciar 15 milhões de dólares em investimentos voltados para negócios sustentáveis na Amazônia. Todo mundo quer investir nisso. Ô, miserável. Deus está vendo. Aí essa nota me traz uma informação que eu não sabia. Que o Mark Malloch Brau, o atual número 1 da Open Society, ele tinha sido o braço direito. Ele foi o número 2 do Kofi Annan, que foi o secretário-geral da ONU. Lamenta a falta de mais liderança hoje no mundo ocidental, vê o Brasil uma democracia não alinhada, protagonismo climático, né, papapá. E quem é o Kofi Annan? Qual a importância do Kofi Annan nisso tudo? O Kofi Annan foi o cara que era o secretário-geral da ONU que criou a Agenda SG. Onde surgiu a SG? Foi em 2004. O documento é resultado de uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a 50 CEOs, as grandes empresas, grandes instituições financeiras do mundo, né? Perguntou para os bancões, e aí, o que a gente faz para tomar o poder? Não, vamos criar aqui a Agenda SG. Tem como dar errado? Não. E aí, nesse mesmo mês de maio, que o Mark Malloch Brau veio ao Brasil, sabe quem estava na mesma data no Brasil? Na coincidência que só o Brasil, que é o país das coincidências, Klaus Boca de Mosquito. Lá tava o Klaus, do lado do Alckmin. Ambos com essa linda careca. E por que isso é engraçado? Porque o Klaus, ele não só veio ver a turma do Lula, né? Se encontrar com o Alckmin. Não. O Klaus veio pro Brasil para um evento. E, vejam só, Lira lança PAC Verde com fundo para financiar a transição energética, né? Sem energéticos subsídios, pá. O Lira, babá, ele lançou. Só que esse projeto não saiu da cabeça do Lira. A proposta encampada por Lira cria o PATEM, uma alusão ao PAC do Lula. O projeto foi protocolado pelo seu aliado, o Arnaldo Jardim. Só que tinha feito a cirurgia, não podia ir, né? Aí fala, Lira, vai, joga aí, velho. Não é o Lira que criou isso. Quem criou foi o Arnaldo Jardim. Mas enfim, né? Com aval, última instância, o Tesouro Nacional, esse crédito teria custo mais barato. O total de crédito que as empresas possuem junto à União soma de 800 bilhões. Lira disse que o fundo pode alavancar entre 5 a 10 vezes seu valor em novos empréstimos para projetos apenas sustentáveis. Olha aqueles subsídios que o Armínio Fraga gosta, mas só para quem é sustentável. Aí, gente, quando teve isso daí, que o Lira propôs, teve um jantar nesse mesmo momento, com o PIB nacional, turma do Grupo Esfera. As orelhas do governo vão arder. Estava lá no Grupo Esfera, o Lira com o Arnaldo Jardim. No encontro também estava o Arnaldo Jardim, representante do Ministério do Investimento da Arábia Saudita, blá, blá, blá. Aí falava, o Jardim é o todo projeto aí do PATEM, visa fomentar projetos de desenvolvimento sustentável, blá, blá, blá. O projeto ainda cria um fundo verde a ser administrado pelo BNDES. Olha que coincidência, o BNDES que vai administrar esse fundo verde. O BNDES. Aí, deu dezembro, saiu essa nota. Aprovação no Congresso deixa no Brasil mais competitivo. Frente Parlamentar Brasil Competitivo, né, fica muito feliz. E eles destacaram 4 projetos importantíssimos para o Brasil. O Brasil encerra 2023 mais competitivo que começou. Avançamos em assuntos essenciais para o desenvolvimento. Quem falou isso? O Arnaldo Jardim. Esse daí do PATEM, do Lira, etc. Entre esses 4 projetos, reforma tributária e o mercado de carbono. Aí você lembra que no início do ano, o Arnaldo Jardim, que é o presidente da Frente da Competitividade, ele queria avançar no debate da reforma tributária e o fortalecimento do mercado de carbono. Ele passou o ano trabalhando pelo mercado de carbono. Só que eu fiz questão de frisar que o Mark Malloch Brau e o Klaus Schwab, coincidentemente, estavam no Brasil no mesmo dia. Klaus Boca de Mosquito veio ao Brasil
A convite de quem? Da turma do Naldo Jardim. Klaus Schwab, futuro do Brasil depende de industrialização, meio ambiente, inteligência artificial. Estamos movendo a economia verde, sustentável, né? Estava aí no Fórum da Competitividade, organizado pelo Movimento Brasil Competitivo e pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Eu não coloquei aqui, mas na época, no dia 16 de maio de 2023, o Arnaldo Jardim escreveu um texto no Poder 360 para falar que este fórum era a Davos brasileira. Aí, o Klaus Boca de Mosquito, junto com a Ana Zabó. Grande evento. E aí a gente volta a olhar aqui de novo. Aí o mercado de carbono... Olha quem que avança com o mercado de carbono, rapaz. O amigo do Klaus, Boca de Mosquito. Olha quem tá investindo também na Amazônia, o Soros, que é da mesma turma. Aquela foto clássica do Lula, né? A primeira, em 2003, quando ele chega no primeiro mês de governo, ele traz esquerda, ele vai pro Fórum Econômico Mundial, ele bate a foto com o Soros, onde no Fórum Econômico do Klaus. Aí você vê aqui e fala, rapaz, essa galera não é rica à toa. Não são ricos. A gente que é burro. Nós que somos os errados. Temos que investir na floresta da picanha. Imagine isso na sua vida. Imagina você passando no cartão de crédito, você não tem crédito de carbono suficiente, você não vai poder comprar esse pedaço de carne. Para encerrar o vídeo, o ano em que o mercado falhou. Números de 2023 foram todos melhores que os previstos e ainda houve outras surpresas. E a fotinha ali, ó, dos amigos, Roberto Campos Neto e o Fernando Haddad. Aí o Carlos fala, ó, gostaria de ver o mercado, né, responder para desmentir o possível combinado SG. Olha, rimou. A conta vai chegar recheada pro povo. Esse é o liberalismo brasileiro, gente. São liberais. O liberalismo é você tirar o Estado para deixar, né? Sabe o recreio da escola, sem professor, sem ninguém para olhar, que quer a lei do mais forte? É isso daí, a lei do mais forte. Eles vão te obliterar. E tamo aí. Eu acho que esse gabinete aí é muito maior do que a gente tá comentando na internet. Não que esse da internet das fofocas deva deixar de ser, né, assunto. Mas olha a quantidade de coisas que está acontecendo no Brasil que vai impactar a vida de toda a população brasileira. Não ganha destaque. Não ganha destaque. Não ganha destaque.